E aqui você já vê que já entraram aqui 2 judeus, né? Nós estamos aqui, ó. Eu, o velho Simões, que é da família da Coca-Cola, esse tempo era um tempo bom. Aqui é Petrônio, que faria agora este ano 90 anos, né? Ele era mais novo que eu. Esse aqui é o Francelão Menezes, famoso, porque gostava de fazer discurso. Ele ganhou o apelido de Peça-Palavra, porque toda reunião que tinha uma chance de Peça-Palavra. Juscelino Kubitschek, que era o presidente na hora que nós inauguramos a refinaria. E aqui tem referência de vocês a Sabá, que aqui está na revista Visão, mas que apareceu na revista de Paris Match também, que apareceu no Time. Nós entrevistamos o filho dele, essa revista ele levou para nós vermos. Isso. O filho dele devia ter feito uma memorária do trabalho do pai, mas não aceitou fazer, porque foi oferecida até uma sala aqui, que seria. Esses eram anúncios das indústrias da época, né? Mais famosa era a XPTO, a fábrica de cerveja. Essa fábrica é a cópia de fábrica na Alemanha. Se você for de Alemanha, vai ver praticamente todas as fábricas de cerveja têm esse estilo, esse modelo, essa torre, né? E esses documentos, todos a professora Teovina foi pegando nos jornais da época, porque ela foi nas bibliotecas ali no Instituto Histórico, né? Pegou os jornais, porque o que é que se falou disso, de todos os... Muito interessante. Isso aqui, essa rodelinha que botava no bar, embaixo dos copos de cerveja. Né? Porta-copos. Porta-copos. E quando era no tempo do carnaval, o carro alegórico da fábrica de cerveja era o maior, mais bonito, mais caprichoso, mais animado, e eram as filhas da família Miranda Correia que iam no carro todo bem fantasiadas. E eles jogavam isso como brinde, né? E tinha um salto coroa, que era de uma outra fábrica de JG, que foi o primeiro salto de borracha, aí vai aparecer, fábrica mineira, padaria, outra padaria do Simões, aqui era dos panificadores. Isso já é uma torre da refinaria, uma vista da cidade se formou. Esse aqui, o Barão de Mauá, que colocou a companhia de navegação. Ele tinha uma briga com o imperador, um dia para fazer as pazes. O imperador disse: está bem, né? Você vai vender as ações do Banco do Brasil para a coroa, porque o Banco do Brasil foi fundado por esse mesmo. E eu lhe dou a obrigação de fazer a companhia de navegação do Amazonas. Como ele estudou na Inglaterra e foi buscar capitais lá, ele chamou Amazon River Steamship Navigation. Steamship é navios a vapor. Pela primeira vez nós tivemos aqui navios a vapor dessa companhia fundada por ele, por imposição do imperador. Bom, esses eram prédios antigos. O primeiro desenho do teatro, ele não tinha aquela coisa que você conhece, era assim, que é assemelhado ao Teatro da Paz em Belém, né? Isso é uma planta da cidade de Manaus, naquela altura, né? Já aqui já eram metalúrgicas, naquele tempo era tudo com correias, etc. Tá? Bondes, vitais, fábrica biju. Essa aqui fazia doces e bombons, né? Olha, Belleville, presença judaica, tinha vapores, fazia uma linha de navegação. Tinha um vapor que se chamava Alegria, e era o nome da mulher do proprietário da empresa, que por acaso foi meu padrinho. E aqui Pérez Sabá foi a primeira firma na qual o seu Isaac Pérez, que foi uma personalidade de grande valor, se associou ao Jacó Sabá e
o outro sócio era o seu Isaac Sabá, que era a companhia, né? Depois ele saiu, fundou a empresa própria, né? Esse é o primeiro Catalina chegando em Manaus. Nunca voou no Catalina? Não. Interessante, porque esse avião era anfíbio, né? Ele tinha umas rodinhas, baixava as rodas e podia ir num aeroporto comum. E onde não havia aeroporto era na água que ele ia. Aí baixava, recolhia as rodinhas e esses flutuadores ajudavam. Quer dizer, isso aqui era um flutuador grande, e esse aqui era o de equilíbrio. Mas aí a própria água ficava assim, é como se você estivesse no mar, né? E a água vinha por cima, dava até medo. Depois a gente acostumava. Né? Nossa França aí, Leopoldo Pérez que criou a Sudã, né? Aquele projeto dele, Pereira da Silva, que trabalhou pela Zona Franca, uma parte da refinaria, firma JC Molim, nós aqui assinando o contrato com a Sudã, esse era o seu Isaac Sabá, o Valdir Buide. Aqui, naquele tempo todo mundo usava roupa branca, né? Então esse era o presidente da Petrobras, Janari, esse era o nosso secretário executivo na Companhia de Petróleo, e esse de pernas abertas, dançarina, equilibrando, sou eu. Aqui está o Arthur Amorim, que era o engenheiro técnico, formado no MIT, assistindo lá nos Estados Unidos a confecção das peças da refinaria. Aqui foi o Sr. Isaac Sabá, no jantar de inauguração com o presidente Juscelino, né? E aqui estava falando, né? O Isaac de novo. Ele era baixinho, magrinho, mas tinha uma cabeça maior do que o corpo todo. Então, aqui essas fotos, o acervo, era um acervo pessoal? Não, é daqui. Daqui, né? A maior parte era daqui. Da refinaria, nós tínhamos alguns doados para cá, e que eu fiz doar, e foi bom porque senão do arquivo pessoal eu não sei nem que fim levou. Por isso que nós tínhamos oferecido fazer uma sala de memória aqui. Bom, e aqui eram as diretorias. Então, vamos ver aqui a primeira diretoria. Foi esse Abrão Sabá. Como você vê aqui, olha, o seu Abrão Sabá. Aqui é do seu Jacó Sabá. Conselho Fiscal Jacó Zagui, por nessa família Zagui, né? Não, aqui foi, esses mesmos foram representantes lá em Brasília. Não era isso que eu queria chegar, eu queria ver, talvez seja. É o primeiro, é. Então, aqui. Deixa eu ver. Primeira diretoria. Tá aqui. Então, presidente, aqui estou eu, Petrônio Chaves. Bom, esse aqui que você já viu, né? Aqui é a terceira diretoria. Aqui é a terceira, né? Então você vê que tem. Aí a gente ia trocando para não ficar as mesmas pessoas. Eu aqui já fui do Conselho Fiscal. Eu sempre gostei do Conselho Fiscal, depois porque é onde a gente menos trabalha. Mas apesar de ser menos trabalho, no fim a gente acaba trabalhando igual. Você também atuou na Associação Comercial, né? Fui lá. Você nasceu aqui em Manaus? Seus pais de Belém? Meus pais, papai e mãe paraenses, e um pouco dessa história aí no livro. No livro? E eles casaram jovens, ele tinha 21 anos, ela 20 anos, e mudaram para Manaus, né? Depois que ela chorou 30 dias com boa noite inteira, meu
pai perguntou o que é que ela tinha. Ela não tinha nada, mas com 30 dias ele encanou. Fortinha, que era o apelido dela. Por que é que você fica afundando aí a noite inteira? Não é nada, ele disse, não é saudade do teu pessoal. É, quer que eu mande buscar? Quero. E ele mandou buscar. Eu sempre achei que ele não era bom da bola. Porque, olha, com 21 anos casa com uma e leva 8. Assume 8, família, ela tinha 7 irmãos. Quer dizer, não, ela tinha 6 irmãos, com ela 7. Mas a sogra 8. Ele casou com uma e se responsabilizou por uma família de 8. Né? Eu não sei até como é que ele resolveu aquela situação. Quem da sua família era do Marrocos? Depois da Inquisição, uma boa parte dos judeus passaram para o Marrocos. O Marrocos é dividido naquela altura em 2 porções, uma para o Marrocos francês e o Marrocos espanhol. Evidentemente, a maior parte foi para o Marrocos espanhol. Por acaso, um dos nossos ancestrais foi para o Marrocos francês. Então tem um ramo francês na história que acabou vindo para cá e foi para a cidade de Cametá, no Rio Tocantins. Aí fala de Tchecoslováquia, tá, mas tudo é fantasia do Raimar, né? Não tem nada de Tchecoslováquia. E aí nessa questão de ir para o Tocantins, eles começaram a trabalhar lá e tal, e ele começou a nascer, começaram os filhos brasileiros. Tá? E nós temos... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Nós temos numa pesquisa, sabemos hoje que já somos a 5ª geração, porque esse cidadão que não tinha nacionalidade francesa, porque nasceu no Marrocos francês, quer dizer, daqueles ramos que foi para o Marrocos francês, né, ele fez uma petição ao imperador pedindo a nacionalidade brasileira, ou melhor, no caso portuguesa, mas no Brasil. E depois, nesse tempo, ele acabou tendo a nacionalidade brasileira. Mas o pedido, que nós temos no manuscrito, tá, foi enviado pela igreja, porque naquele tempo os registros de nascimento, de casamento, todos eram feitos na igreja. Então o pároco mandou boas referências, professando a religião judaica, etc. Tal. Vocês têm na família esse documento? Tem. E deu todos os filhos que o meu bisavô teria, né, naquela altura. Bom, um deles, primo, Sabá, casou com uma portuguesa depois, que era uma Fortunata, que se tornou a sogra do meu pai, né? Quer dizer, essa menina veio de lá com 14 anos para casar com um brasileiro. Era assim que se fazia, mandava buscar a esposa, né? E às vezes eu fico pensando, mandava buscar a jovenzinha e dava certo, ninguém falava em separar. Né? Hoje, com toda a pompa e circunstâncias, antes, com 2, 3 anos estão separando. Mas então, o papai assumiu essa família toda, mas ela era trabalhadora, industriosa, ajudou logo. Em 2 anos ela tomou conta. E deve ter brigado com o genro, né? Com o genro. Qual era a área de atuação do seu pai? Ele veio para cá como representante, vendedor de cigarros de uma fábrica de Belém, fábrica Teresita, que era de uma família Serfati, com a qual ele trabalhava. No dia que ele foi pedir aumento de salário para o patrão, alegando que havia casado, tinha responsabilidade nova, o patrão disse, ô Momito era o apelido dele, o nome era Salomão, virou Salomito, depois era Momito. A mamãe contava a história que ele contou. Ô Momito, queres ganhar mais aí? Então, passe no meu agente em Manaus, eu te dou a representação, lá tu ganhas quanto quiseres. Como dizendo, se tu venderes, ganhas também. Mas ele acreditou na possibilidade, ou não sabia o que esperava, veio, né? E depois criou um escritório de representações e foi desenvolvendo, etc. A
acabou vendendo uma opção de coisas, né? Desde brinquedos do Japão até chá da Índia e cominho e cravinho, importava, etc. Exportava peles, couros de animais, etc. E eu ainda me lembro que não havia juta, mas havia malva, que era uma fibra parecida, né? E quando eu saía da escola, eu me buscava na escola, que era uma quadra adiante, e eu ia lá para o escritório esperar para ir para casa. E lá tinha uma montanha de juta, no caso de juta, de malva, né? E eu ficava rolando por cima daqueles fardos. Eu gostava de brincar, de subir na montanha, né? Depois o papai arranjou, eu já tinha 8 anos, ele arranjou para eu ficar na escola de datilografia, que era em frente. Então, a professora da escola, Dona Lima, mandava me apanhar na escola, me atravessava, e eu ficava batendo máquina até às 6. Às 6, o Morluf, que tomava conta dos couros e do gênero que recebia, vinha me apanhar para levar para o escritório para eu ir com o papai para casa. A coisa era toda certinha, né? Toda certinha. O moleque não tinha chance de andar só. E na comunidade judaica, como era a participação do seu pai nas atividades da comunidade? Papai era presente, aliás, era toda a família, porque ela também gostava, né? Papai, mamãe, todos eles foram. Esse seu Morluf, que tomava conta da vida nossa, ele era professor de hebraico. De forma que logo ele se entrosou com a comunidade e eu era 8, 10 anos, ele já começou a me ensinar hebraico para fazer os tefilinhas. Tinha umas 2 sinagogas ainda na época? Só uma, né? Uma só. Depois houve uma briga e separaram, fizeram mesmo. Passaram anos assim divididos. O judeu gosta de uma briga assim. Qual que vocês frequentavam? Eu frequentava a portuguesa. A outra era dos escanazinhos. Né? Mas depois o velho Isaac Ben-Shimon conseguiu juntar numa só. Foi quando se construiu essa atual. Mas antes era uma na Praça da Saudade, a outra lá perto da estação de bondes, antiga, né? Outro luxo. E as brigas continuavam e as discussões. Um dia eu deixei de ser frequentador, porque eu assisti uma discussão tão acalorada que eu pensei, vamos as tapas aqui dentro. E eu fiquei assustado, achei que aquilo estava errado. E fui embora e nunca mais voltei para rezar como eu ia, porque a minha mãe mandava todo sábado assim, né? Depois vai tomar a bênção do teu padrinho. Saía e ia lá. Mas foi bom essa vida toda. Só que quando eu saí assim, eu resolvi que a religião estava no coração, na cabeça, não precisava ir assistir aquela cena de briga por causa de entonação. Um cante qualquer um dia, um ó mais longo, um aleph mais longo, esse negócio não presta. Depois, quando o papai morreu, eu tinha 11 anos, aí eu voltei para ficar Cadir, né? Voltei a frequentar. Mas eu fiquei uns 3 anos com medo desse negócio. Bom, aí veio João Mendonça Furtado. Olha, aqui, isso aqui, quando nós fomos buscar no Espírito Santo, esse era o diretor da fábrica da Carolina, está aqui atrás. Aqui sou eu, aqui era o governador Enoque Reis, esse era o governador do Espírito Santo e esse era o Luiz Costa, secretário do Enoque. Botei os dois no avião e fomos lá para conhecer, porque nós queríamos que o governador visse essa fábrica para aprovar a fábrica de Itacoatiara. Foi uma fábrica com 3 mil funcionários, infelizmente fechadas por causa disso. Bom, aqui já entra mais uma família aqui, Bezecri, né? Que também foram industriais e que estão até hoje por aí, como tal, você já sabe quem são, né? Aqui já começou a vir o pessoal da
de Zona Franca. O Renel, o Koifman. O Koifman foi meu cunhado, né? Aqui ainda sou eu. No Hartmann, que também é um judeu, esse aqui nasceu na Hungria, foi para Israel, foi piloto na Força Aérea, depois veio para o Brasil, no Paraná, casou aqui, viveu no Paraná e em São Paulo. Hoje vive em São Paulo, mas também foi industrial aqui. Indústria madeireira. No livro do professor Samuel Ben-Shimon, ele fala muito assim da questão da participação da comunidade judaica, né, nessa questão do desenvolvimento da Amazônia. Isso, lá você tem uma boa fonte. Eu estou lhe dando as fontes. Aí deixa eu lhe perguntar, na sua opinião, o senhor acha que teve mesmo essa relevância, essa atuação dos empresários judeus na construção de uma economia na Amazônia? Eu acho que sim, porque você vê o seguinte, quem dominava aqui o comércio e a exportação era a empresa JG Araújo, que era quem dominava também os aviamentos no interior, né? Tinha uma navegação forte, né? E tinha os armazéns de distribuição aqui, tinha uma loja só de ferragem, uma drogaria que chamava Rosas, que era um dos sócios, e criatório de gado no Rio Branco, 5.000 cabeças, que era alguma coisa grande naquele tempo, né? Porque hoje você fala em 50.000 cabeças, como se fosse uma fazenda lá em Goiás ou Mato Grosso, uma fazenda grande, mas naquele tempo 5.000 cabeças, não tinha 70, 80 mil habitantes. E então o JG, durante talvez toda a época da borracha, ele teve uma situação dominante. Quando veio a crise, ele caiu um pouco e aí começaram a surgir essas pequenas empresas exportadoras, mas que tiveram desenvolvimento. Vamos dizer, meus dois tios, primeiro, quando estavam juntos, fizeram a segunda fábrica de lavagem de borracha. A primeira foi montada pelo JG, uma fábrica bonita, onde hoje é um mercado da máquina. Não sei se chegou a conhecer como fábrica, aqui vai encontrar. É uma indústria de beneficiamento de borracha. Né? E ele fabricava aquele salto coroa que eu falei no Carnaval de Goiás. Era um salto para sapato, você pregava, tirava um pouco da sola e pregava. O sapato durava aberto porque a borracha era fina e boa. E ele fez a primeira calçada de borracha em frente da loja de tecidos JG. Você não chegou a conhecer, na Marechal Deodoro. Esse pedaço de calçada de borracha ainda existe. É uns tijolinhos de borracha assim, no chão. Eu ia passando, era macio de novo de pisar. É como o do teatro? Como... Não, ali fora do teatro tem, mas em cimento, em grexa. Né? Aquele cinzento. Ele é duro, da borracha a gente pisava e sentia que ajudava a pular, né? Que interessante. Foi invenção do JG e vendeu no mundo inteiro. Então as outras empresas pertencentes aos judeus? Aí esses judeuzinhos que apareceram, o Jacó, o Isaac, foram montando usinas de borracha. Um se associou com um alemão, estava fazendo, mas não tinha dinheiro para acabar. O primeiro, meu tio Jacó, né? Foi essa firma que surgiu aí, Pérez Sabá. O Isaac Pérez trouxe um capital, era de Belém também, né? E aí fizeram essa firma, foi a segunda usina. Monte Cristo, na ilha de Monte Cristo. Sim, eu vi inclusive naquele livro Judeus no Ciclo da Borracha, listando algumas, acho que mais 4. Né, depois usinas. A terceira foi a do meu tio Isaac, da qual eu já era sócio, chamava usina Labor, lá no alto do Bode, em Rio do Canto.
Depois o Benzecri, não, o Exagui colocou a outra em Itacoatiara. O Benzecri não entrou na borracha. Ele entrou na castanha e depois na juta. Aí entramos na juta, confitei juta, uma fábrica grande. Trouxemos de São Paulo. Né? Depois fizemos a Brasil Juta, junto com a Adalberto Vale, que foi uma fábrica grande, moderna, nova, feita toda meio da Inglaterra, pronto, de ponta a ponta, veio tudo pronto, motor aqui. Quer dizer, então eles foram homens que impulsionaram a indústria, criaram, etc. Há um cidadão aí que criou nos jornais, o Bacalhau do Amazonas, né? Que tem visto nos jornais. Sim, o Bacalhau do Amazonas, que é o pirarucu, né? Feito isso aí, ele fala assim porque não conhece. Qualquer dia ele vai ter o problema que a empresa teve. O meu tio Jacó, o meu tio Isaac era de uma surpreendente inteligência. Ele pegava as coisas no ar, resolvia, previa, sabia sentir o mercado. Mas ele não queria perder tempo. Primeiro, para a escola, quando ele foi para a escola, era um guarda civil que levava todo dia. Minha avó pagava para levar na escola. Eu nem sabia. Mas o Jacó não, o Jacó queria estudar. Ele comprava livros, lia muito, escrevia muito bem, né? O Isaac só queria saber de negócio. Mas, então, os dois tiveram essa influência em caminhos diferentes. O Jacó foi quem teve a ideia e criou o Banco do Estado, com o apoio do Mestrinho, naturalmente, né? E foi o primeiro presidente do banco, foi ele. E através do banco ele conseguiu ajudar muita gente a desenvolver a indústria, né? E este Simões, que hoje é da Coca-Cola, inclusive, tinha uma pequena padaria e foi chamado e disse, olha, tem que aumentar a padaria. O banco financiou. E por aí foi, quer dizer, usando, porque nessa altura o banco recolhia todo o dinheiro do Estado e tinha muito dinheiro para emprestar. Quando o Arthur Reis chegou, ele prestigiou muito o banco, obrigou todos os recolhimentos do Estado, ainda pedia para os outros fazerem depósito no Banco do Estado. Os outros bancos não gostavam, porque pediam freguesia, né? Mas ele tinha desenvolvimento. O Banco do Estado, por sua vez, deu muito desenvolvimento à indústria. Né? Então, tudo isso foi ideia e situação criada pelos industriais, o que gerou um reconhecimento de lideranças que existiram e que trabalharam muito aqui. Né? Olha, aqui começa a fase, por exemplo, estou falando de reconhecimento, aqui é a CNI, que é a Confederação, tinha 2 representantes que receberam a medalha do mérito inicial. Um foi meu tio primeiro, Isaac Samar. O segundo fui eu. E, para não ficar só judeu, foi um árabe, que era o Nasser depois. Tá? Esse veio representar. Essa medalha era entregue lá. Eu não gosto dessas medalhas, eu sempre fugi disso. Mas eles reclamaram para o Nasser, que era presidente aqui, olha, medalha lá, nunca aconteceria isso, 4 anos não vão receber. Ele disse, rapaz, se vocês quiserem entregar essa medalha, tem que vir a Manaus. Aí, esse aqui disse, eu vou. E veio essa ocasião. O chamou para vir, estava aqui, a ocasião que ele me entregar. Meu tio foi receber lá, o Isaac. Então, na realidade, essa gente teve vontade de ajudar. Benzecri, usina de castanha, usina de timbó. Timbó era um produto que servia para pesca. O peixe ficava embriagado. Eles coletavam na flecha e passavam. Olha, esse
É a Ordem do Mérito Industrial, essa é a medalha, né? CNI, Confederação Nacional da Indústria. Então a primeira foi dele, a segunda foi minha, a terceira foi do Nasser. Isso mostra que havia 2 judeus num turbilhão de 50 anos, só 2 judeus tinha. Aí nós vamos botar o Nasser lá para unificar também. Vamos fazer uma união árabe-israelense. E a convivência da comunidade judaica com a comunidade árabe? Muito boa, tranquila. Eu diria muito fraterna até que chegaram os palestinos aqui, né? Vieram para cá, evidentemente eles já traziam aquele, eu diria, ódio criado, né? Induzido e tal. Então com eles a coisa já se tornou, já foram chamados sobre o muro da sinagoga, tem medo do arquiteto que queimaram a sinagoga de Buenos Aires, né? Por isso a Federação disse, olha, há sempre risco, cuidado. E dessa parte houve isolamento. Mas quando eram os sírios, os libaneses, ou seja, as gerações que antecederam, era muito fraterno. Inclusive, quase sempre estavam associados. O Jorge Alca, que foi um dos representantes da colônia árabe aqui, ele sempre foi associado ao judeu, foi associado a nós, foi associado a outros, tiveram outros negócios, mas sempre associado. E eu mesmo fui sócio do DAO, não o Felipe da TV, o outro, Roberto Dal, que era pai do Jorge Dal atual, né? Nós fomos só sempre nos entendemos muito bem, nunca houve. E com a comunidade local mesmo, porque na verdade o senhor é amazonense, né? Sou. Sua família é do Pará. E Pai assim, do Pará, eu do Amazonas, meus filhos do Amazonas, meus netos do Amazonas. E assim, a questão de ser judeu nesse ramo da indústria, do comércio, tinha alguma resistência das pessoas pelo fato? Absolutamente. Não, né? Bom, o judeu tem aquela fama de só querer ganhar dinheiro, né? Mas é porque, como não podiam ser médicos, nem doutores, nem donos de terra, etc., eles acabaram sendo comerciantes. Isso. O que sobrou para ele foi comprar e vender mercadoria. E com os ganhos disso se tornaram banqueiros também. Na Europa, o Rothschild e outros passavam a financiar governos. Então, isso os tornou conhecidos como os donos do dinheiro, não é porque fossem mais espertos que os outros, é porque eram levados aí para esse campo, né? Esse aqui é Valdemir Lustosa, que era um grande amigo nosso, um grande incentivador. Trabalhamos junto na Santa Casa, muitos anos, na Casa Fajardo. Esse cidadão era assim. Nós éramos diretores da Casa Fajardo, mas eu estava mais próximo, que aqui é do lado do hospital, e faltava leite. Ele disse, senhor, já estamos abrindo a última caixa de leite, leite. Aí eu telefono, Valdemir, nós precisamos, manda 2 caixas de leite que está aqui acabando antes de chegar a vendas. Ele não mandava 2, ele mandava 10. Assim, né? Quando houve o problema do FISE, não ouviu falar no FISE, era um programa de alimentos que vinha dos Estados Unidos para a infância. Vinha farinha de trigo, vinha farinha de milho, vinha leite em pó. Que vinham umas latas? Muitos agora eu lembro. Medicamentos. Então, a dona Helena, tu conhece a dona Helena, que é dona do restaurante aqui em Manaus? Qual o sobrenome dela? Helena Fagundes. Ela tem um restaurante ali na rua Recife, junto com um hotel. Bom, ela veio para cá, nascida em Minas, veio para cá com a incumbência de ser agente do FISE, né?
sabia o que fazer, porque ia chegar alimento e me procurou. Nesse tempo, eu dava uma mãozinha na LBA. A LBA já acabou, era a Legião Brasileira de Assistência. Houve uma época que era quem tomava conta era as esposas dos presidentes, era quem dirigia. Né? Mas quando chegou o Jânio Quadros, ele não quis que a dama lá tomasse conta. Ele resolveu que eram os industriais que tinham que tomar conta. E começaram a convocar. E nessa convocação lá fui eu parar na direção da Legião Brasileira. Depois veio o João Goulart. Que ano foi esse? O senhor lembra? Depois da Revolução. Aliás, antes da Revolução, porque a Revolução os tirou do governo, né? Goulart. Mas eu brincava porque ele dizia, agora que é bom, que a minha patroa é bonita. A mulher do João Goulart foi para a presidência, né? E ela era realmente uma moça muito bonita, né? Ele disse, bom, por que você está fazendo? A patroa chamou e a gente tem que ir, né? Mas aí começou a chegar essa ajuda americana, era a Aliança para o Progresso e tinha o FIS, que era que dava apoio a essa parte de alimentação das crianças também. E a dona Helena nos procurou na LBA, aí eu digo, era só o que precisava, tem postos, tem 5 postos prontos para ajudar sem ter nada a oferecer. Não tinha dinheiro, aí começamos a organizar a distribuição e trabalhamos juntos muito tempo. E ele ajudou muito, porque o FIS impunha, olha, precisa que cada escola para receber tenha uma cozinha armada, com fogão, com pia inox, com depósito de gêneros. E nenhuma escola tinha isso. Chamei o Valdemir, olha, esse programa de fizemos a apanhada, eram 26 escolas que podiam entrar. Tinha capacidade de espaço, né, para fazer. Ele deu todas as cozinhas para que o leite fosse distribuído e entrasse, porque ela não podia entregar se não houvesse esse requisito. Ele deu todo. Quer dizer, era um companheiro assim. O que eu pedi, ele fazia. Ele estava no hospital, morrendo na Santa Casa, quem ele ajudou muito, então ele era o hóspede preferido. Um dos meus chamados. Zé, nós sempre trabalhamos juntos. Foi. Agora eu quero que tu sejas meu testamenteiro. Por quê? Porque eu tenho medo que a Estela arranje um português para gastar todo o dinheiro que eu vou deixar para ele. Tu tá doido, rapaz. Não vou fazer isso. A Estela é uma senhora de muito bom juízo, não vai acontecer nada disso. Deixa de tolice. Eu estou uns 8 dias me tentando e acabou morrendo sem me passar encargos. Mas eu sempre lembrei dele com muito carinho. Tem uma escola nossa com o nome dele, o Senai. Esse é o navio que anda no interior. Esse é o primeiro. O segundo é esse que ele está me convidando para ir conhecer, mas nem está sendo feito agora. Esse que está sendo feito foi projetado na Alemanha, tem todos os requisitos modernos. Energia solar, aproveitamento das águas de chuva, ventilação conduzida, um captador de ar que não aquece, resfria o ar, não sei qual é o metro lá, não sei qual é, não sei que tudo que se pode esperar ele traz. Né? Bom, isso aqui é o IEL, que também foi trabalho nosso aqui. Eu estou fundando a primeira incubadora de empresas. Aqui é o nosso primeiro. Isso eram visitas que nós fazíamos às empresas com os alunos, né, das escolas. O IEL é o vínculo entre a indústria e a escola. Né? Não sei se você conhece isso. O senhor trabalhou na direção? Durante um bom tempo, né? 12 anos. Foi lá que eu criei esse disco para a universidade. Até hoje eles usam, né?
Esse era o símbolo da universidade. Tem ouro. O senhor criou esse aqui? Não, isso é o escudo deles. Eu apenas botei fazendo como se for uma moeda para representar o patrimônio, por isso chamei universidade nosso maior patrimônio. Quer dizer, o valor maior porque cria os valores pela formação, né? E a Zona Franca de Manaus? Bom, Zona Franca nasceu também da cabeça do meu tio. Ele sabia que tinha uma Zona Franca em Letícia, né? Então, nós comprávamos petróleo do Peru para a refinaria. E um dia vinha o advogado dele, passava por Iquitos, e Colômbia, e ali é perto. Tudo perto. Olha, aqui é uma reunião com a reitoria. Esse senhor era o reitor nessa época. Esse é o Vicente Nogueira, foi secretário de Educação nessa altura. Eu já estava careca nesse. Esse foi a fundação do CID. O CID é o Centro de Desenvolvimento Empresarial. São exposições de produtos industrializados aqui, em diversas épocas. Das empresas incubadas, né? Pronatos, Enchi, Fitofarma, Essencial, aqui outra Fitofarma, Sabores da Amazônia, tem uma que é de açaí que pegou aí. Esse é um pavilhão que eles botaram lá, não sei porquê. E esse aqui é o Centro Internacional de Negócios, que nos leva às feiras do mundo todo. Isso é minhas andanças com o Raimar, o autor daquele livro, né? Em feiras e em reuniões internacionais. Esse aqui, por exemplo, foi representando, eu estou ali, ele deve estar por ali. Aqui é o embaixador. Nesta vez nós fomos no grupo do Itamaraty, sob o comando do embaixador Vargas. Isso foi uma dessas primeiras reuniões da ONU, do clima, né? Medalhas. A medalha foi criada por 50 anos e aqui você tem um pouco da bibliografia, então você aqui tem um pouco da história. Agora faça as suas perguntas. Tá, bem rapidinho, eu gostaria só que o senhor, pra gente seguir aqui, só desse seu nome completo. Só deixa precisando. Não, tá, pode ficar à vontade. Pode saber como é que funciona. Quem é teu marido? Meu esposo, é Cláudio Nogueira. Mas ele não é. Você conhece ele? Não conheço. Por que eu não conheço? Eu conheço tanta gente. Não, mas acho que não, que ele não conhece o senhor. Quer dizer, conhece só de nome. Né? Ele trabalha em quê? Ele trabalha no Emoan. Trabalha lá, passou no concurso alguns anos. Eu fui muitos anos do Sangue Nativo. A chefe dele é a doutora Glória, que foi do Sangue Nativo agora. Não é aquela que usava chapéu? Glória Regina. Não, então é outra. Uma pequenininha. Essa era uma neta de Índia que usava sempre de chapéu. Não. Judite. Não. Então ele é mais recente, né? De agora. Ela saiu nessa mudança agora de... foi? Que foi o Nelson Frade, né? Só amigo da Leni, do Nelson, o pessoal todo. E agora eu andei tomando lá umas injeções dessas na barriga de hemoglobina por causa do sangue. Eu também estava muito longe não estava no sangue. Foi preciso tomar. Tem que cuidar direitinho da saúde, né? Mas vamos para frente. Vamos lá. Então eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, sua filiação, local e data de nascimento. Moisés Benarrosa Israel, filho de Salomão Benarrosa Israel e Carlota Benaião Israel. Local e data de nascimento. Local e data de nascimento. Manaus, 10 de fevereiro de 1924. 24. Aí sua formação escolar? Só secundário. E
pré-politécnico. Naquele tempo a gente terminava o ginásio e fazia 2 anos de curso pré, para ir para a universidade. Só que eu ia para a Escola de Química Industrial do Mackenzie. O Getúlio Vargas inventou a nacionalização do ensino. Quando eu cheguei lá, o Mackenzie só valia no Canadá, não valia no Brasil. Aí corri para o Rio de Janeiro para a Escola Nacional de Química. Quando eu cheguei lá, os paulistas já tinham tomado o lugar. Eles tinham corrido na frente, não tinha mais vaga. Eu voltei para cá. Aí passei um tempo com o professor Paulo Equan. Havia uma escola de Química Industrial em Belém, mas não era reconhecida também. Mas eu passei um tempo lá lavando vidros com ele e aprendendo um pouco de Química, porque era a minha paixão. Eu queria ser engenheiro químico. Não falava noutra coisa, nem pensava. Até que quando fui para a refinaria me encontrei um pouco, porque precisava estudar Química e eu passei a estudar Química nos livros e na prática. É verdade. Sua atividade profissional atual? Eu sou meio aposentado. O senhor trabalhou que a gente já falou sobre a comunidade judaica, né? Sua atuação na comunidade, sua família, sobre a industrialização, o senhor já traçou ali um perfil. Deixa eu ver. O senhor começou a trabalhar como boy na empresa do seu Isaac? Na empresa dos dois tios. Os dois tinham uma empresa de representações. Quando meu pai morreu, a minha mãe ficou com a empresa dele sem saber o que fazer. Então chamou os irmãos e disse: eu tenho aqui um escritório formado de representações e o meu gerente vai acabar sendo dono, porque eu não sei nada. E o que eu queria era ver se a gente podia fazer um negócio. Transferia para vocês se vocês me pagavam, me davam uma parte dos lucros ou me pagavam uma renda mensal para criar o filho, né? Então eles alugaram a empresa, pagavam mensalmente um X e ficaram com as representações, etc. Depois, quando já estava o negócio mais bem formado, dobraram o preço para poder ela ter uma vida melhor e daí eu também já estava com idade mais avançada, eu estava ganhando mais e desligou-se e já ficamos independentes, quer dizer, ela recebia ainda aquele arrendamento, mas já tinha eu trabalhando já. Então, eu comecei a trabalhar aos 11 anos como boy. Eu limpava o escritório e abria a porta para os outros. Eu acho engraçado na trajetória desses grandes homens da industrialização, os judeus, né, que eles sempre começam, né, de um cargo pequeno. Bem baixo, e vão ascender. Mas a melhor coisa que pode acontecer, eu tive 2 coisas que muita gente diz: não, vou trabalhando pequenininho, trabalhei desde os 11 anos e não parei. E férias para mim só quando eu viajava a negócio. Sábado e domingo era dia de férias, eu ia passear, conhecer as cidades, etc. Esse negócio de tirar férias na praia, 30 dias, nunca fui, porque nunca foi preciso, nunca senti falta disso, né? Eu gosto de trabalhar, então falava em férias. Tá? Um dia o Lindenberg, que trabalhava lá, aquele que era meu professor de exportação, fez uma carta em que ele pediu as férias, mas ele fez loas ao Getúlio, que ele inventava as férias, etc. Isso era muito bom. E o meu tio ficou tão aborrecido. Eu pensei que esse camarada queria trabalhar bem com essa carta aí, cheia de conversa fiada. Não aceitou que fizesse tanto elogio às férias. Mas com 21 anos o senhor já era sócio. Com 18 anos eu fui emancipado. O meu tio não quis, porque o meu tio, ele sentiu que havia interrompido a minha carreira, porque eu vim para cá para voltar um ano depois. Depois dessa passagem por Belém, eu vim para cá para ficar trabalhando, mas com a ideia de voltar. Quando chegou o fim do ano, eu fui falar em voltar, eu disse: por que tu não fica daqui, está me ajudando tanto? Tá? E eu fiquei.
E eu acho que por isso aí eu tomei mais interesse, porque eu ia ficar, né? Já era a minha profissão, agora era nova. E eu acho que ele se sentiu culpado de tal, e logo que ele achou que eu podia ajudar, me fez sócio. E eu tinha 18 anos, a mamãe teve que fazer, vai ao notário e emancipa para negócio, porque senão teria que esperar os 20 anos. Né? Então eu fui um negociante precoce. Olha só, né? Precoce não na inteligência, mas precoce na idade. Né? E o senhor ficou 38 anos no Grupo Sabá? É isso? 32 anos? 38 não, 38 não, porque quando eu saí eu teria 40, 30 anos. 30 anos. Aí o senhor foi para os seus próprios negócios, para buscar... Não, aí meu tio me chamou e disse, olha, os meus filhos vão entrar no negócio, eu vou colocar no negócio. Tu queres continuar ou queres sair para o teu próprio negócio? Aí eu fiquei pensando, essa manhã ele responde. Fui para casa e pensei assim, se ele me fez essa pergunta é porque ele contempla essa alternativa, né? De eu sair e deixar que os filhos assumam, né? E a mãe dos filhos, a Irene, que tinha sido colega de trabalho, depois casou com ele, ela tinha medo que eu tomasse o negócio para mim, né? Depois, então ela fazia tudo para... Então, um dia ela disse, não, eu preferia que o menino tomasse conta do negócio, porque eles têm que aprender. E eu pesquei no ar. Quando ele veio, fez a pergunta, eu disse, bom, se ele quisesse que eu ficasse, ele chamava para compor. Se ele perguntou se eu queria sair, eu disse, não, eu vou sair para que ele fique mais à vontade. E saí numa boa, tal. Evidentemente, aí eu dei um duro maior, porque ele me passou as empresas que eram mais delicadas e mais difíceis de controlar. Exigia viagem a Santarém, viagem a Itacoatiara, viagem a Iquitos, porque nós tínhamos uma coisa diversificada. Então, ele me passou essas pontas, ele vai ficar mais fácil. Correto, porque os filhos ainda não estavam preparados para sair assim, para tomar conta de coisas distantes, né? E deu certo. Aí o senhor fundou a Cianorte, é isso? Aí o filho mais velho achou que eu não podia... Não, eu fiquei com a parte da empresa que era a parte que eu dirigia, que chamava Indústrias Ibessabá. Né? Eu era acionista e o presidente era ele e o diretor. Eu fiquei praticamente com essa parte. Né? Salvo umas coisas que foram passadas de uma para outra. Mas aí, depois de 2 anos, o filho achou que não estava bem, que eu fiquei usando o nome do pai, tal. Aí me chamaram lá e queriam que eu mudasse o nome. Você sabe, o nome é patrimônio, etc. E nós queremos... É um direito seu, você usar, tá bom. Aí eu achei aquilo assim, uma coisa que não tinha sido correto, porque ninguém é dono do nome, né? Aí eu cheguei com a minha mãe e disse, olha, eu fui chamado lá, me botaram contra a parede, tem que mudar o nome da minha firma. Então a senhora vai entrar para minha sócia, ela é Carlota Sabá, nós vamos ser... Ela era irmã dele? É irmã dele, né? Eu disse assim, a firma vai chamar CB Sabá. A firma deles era IB Sabá. Eu disse, vai ser de Carlota. Aí já não era o nome dele, era o nome dela, né? Mas eu fiz isso, eu digo, eu vou mostrar para esse moleque que não era o caso de me chamarem para dizer, como se eu fosse denegrir o nome, ou fazer nome. Então, eu cheguei e disse, olha, já escolhi, vou mudar a firma, mamãe vai ser minha sócia. Como vai ser? Não. CB Sabá, da Carlota. Aí todo mundo esfriou, né? Aí eu disse, até logo. Tá. Mas
Depois eu ia voltar e dizer, olha, eu vou escolher um outro nome. E eu já estava escolhendo um outro nome. Né? Então eu escolhi Companhia Industrial do Norte, que é a Cianorte. Né? E depois eu descobri que no Paraná tem uma empresa com esse nome, né? Só que lá era Companhia Colonizadora do Norte, etc. Né? Mas a cidade que eles fundaram chama até hoje Cianorte. E nós ficamos com o mesmo nome, por acaso. E Mas eu sempre me dei muito bem com meu tio. O menino já tinha aquela ciumada, pensado que eu queria ficar com o negócio. Pastor, hoje sou amigo total de um deles, que é o Alberto, né? O outro queria ser presidente da federação, e como eu não ajudei a ganhar, porque ele acha que eu não ajudei, ele ficou zangado comigo até hoje. Mas não é para você gravar isso. Não. Isso. Como é que surgiu a ideia da firma? Bom, no Brasil inteiro estavam se formando federações de indústria, né? O estado do Amazonas ainda não tinha. Nós trabalhávamos dentro da associação comercial, que cobria a área industrial. Aí o meu tio, Abrão Sabá, que é um dos irmãos, era o penúltimo, o último era Samuel. Ele tinha tendências políticas, mas sempre foi de ideia política, discutia política, gostava de... Entrou num partido que queria se lançar candidato. No meio disso aí, ele foi eleito pelo PSD, que era um partido. Mas lá na Câmara Federal ele se tornou amigo de um e de outro, etc. E foi vendo que o pessoal estava formando as federações. Então ele achou que também poderia formar do Amazonas. Né? Procurou o presidente, que naquela altura já era o João Goulart, conseguiu a carta sindical, que não era fácil, não? Mas ele, como político e já trabalhando com o João Goulart, porque ele deixou o PSD e foi para o PTB, que era o partido do Jango, né? E nesse partido ele tinha facilidade, chegou a tomar conta lá de uma entidade, eu não me lembro, não era um ministério, era de produção agrícola. E trouxe a carta para cá e fundou, mas daí a uns 2, 3 meses depois ele já estava eleito e assumiu, que antes já estava reeleito, assumiu lá e eu tive que tocar um tempo aí até que entrou o Simões, depois entrou o João Furtado, porque eu fui passando, não queria ficar na presidência, queria trabalhar, os outros queriam aparecer. Então, fomos tocando, até que eu consegui chegar ao Conselho Fiscal. Aí eu falei, mas o Conselho toma conta de vocês todos. O Conselho é quem analisa as contas, os gastos, etc. Nessa semana o João Furtado, o Antônio, mandou um presente para cada diretor. Era sempre uma cesta de Natal, né? E eu reclamava, tu está gastando muito com presente, o diretor não tem direito a presente. E ele conseguiu de uma empresa aí do distrito, né? Que vendesse, parece, R$500 um televisor que custa 1.500 e achou de mandar. Eu fiz uma carta para ele. Sabe, o seu mimo é muito bonito, mas excessivo. Aí ele telefonou que me desculpa, não, já estava na sexta, é um absurdo. Ele botou, disse que saiu da sexta por causa nada, eu tentei fazer presentes aí, pessoal. Nós não trabalhamos aqui por presente, nós trabalhamos por dedicação. Mas isso é do jeito dele, gosta de festa que sabe. Ele tem festa toda semana. Então eu acho que... Mas isso também você... então tá bom. Tira isso.
o senhor desse assim, umas últimas palavras, o que o senhor acha a respeito dessa questão da comunidade judaica, atuação na universidade? Eu acho que a comunidade sempre procurou fazer. Um pouco pela cidade e pelo Estado, né? Os meus tios trabalhavam com esse objetivo. Nós falávamos há pouco do bacalhau. Isso foi invenção do meu tio Jacó, que, como ele disse, lia muito e descobriu que o nosso pirarucu podia ser transformado. E assim foi feito. O pirarucu nós comprávamos, lavávamos, salgávamos com sal inglês, porque o sal inglês não absorvia umidade. Cada manta era separada por uma folha de papel vegetal, ia numa caixinha, tal qual o bacalhau chegava da Europa, e chamava-se bacalhau interventor. Meu tio Jacó criou esse nome porque era o tempo das interventorias. Nós exportávamos muito para o Nordeste. Em determinado momento, fomos solicitados a não usar o nome bacalhau porque a espécie não se assemelha sequer ao bacalhau. Por um desses ministérios que toma conta das licenças, né? E eu acho que qualquer dia o nosso atual bacalhau vai ter o mesmo problema, né? Mas poucos lembram disso. Nós tivemos uma exportação durante uns 3 anos. A qualidade era boa. E quem gostava disso era o Ceará. Mas em todos os outros movimentos a favor do desenvolvimento industrial, a colônia esteve sempre presente. Foram exemplos o Benzecrias, o Samoedo, os Cefatis, que tiveram aqui indústrias também, meu próprio pai, que criou indústrias também de sabão, e finalmente chegamos até a instalar a refinaria de Manaus, que trouxe uma nova fase de progresso e que colocou o petróleo como um ponto de referência, levando a todas essas investigações que estão ali naquele livro que você vai ler, não é? E, na minha opinião pessoal, nós montamos sobre uma bacia de petróleo em todo o Amazonas, desde o Peru, onde se tem extraído petróleo, até Marajó. Nós vamos constatar isso no futuro não tão distante. E nós estaremos, se vivos, ajudando para que isso aconteça. Que bom, muito obrigada, São Moisés.